Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Doar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo meio do caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem quiser me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Palavra de vida, palavra de salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos no mês da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, a carta de amor de um Deus apaixonado. Apaixonado por quem? Por nós, o seu povo, o seu rebanho. A Bíblia é para nós, caros irmãos e irmãs, uma coleção de livros. Aliás, a palavra Bíblia significa biblioteca, pois temos muitos livros, várias histórias, vários acontecimentos, narrações, cânticos. A Bíblia, de fato, é para nós um livro de sabedoria, que nós devemos tê-la em nossas mentes e em nossos corações. Feliz de quem se deixa guiar pela palavra de Deus. Feliz de quem, caros irmãos e irmãs, tem a Bíblia como uma bússola, isso é, uma indicadora do caminho certo que deve percorrer. E hoje a palavra de Deus, irmãos e irmãs, nesse 25º domingo do tempo comum, que já estamos a celebrar, vem nos lembrar que, se bem lembramos da semana passada, o caminho do discipulado passa pela cruz. O caminho do discípulo de Jesus não é outro diferente do próprio Jesus Cristo. É necessário, então, ter bem presente que o caminho que nos leva cada vez mais para próximos de Deus é caminho, muitas vezes, de provações. E as provações
quando bem interpretadas, quando bem acolhidas, elas nos fortalecem certamente. A palavra de Deus, nela hoje, o Evangelho, Jesus está querendo explicar aos discípulos, depois que Pedro disse, tu és o Messias. Jesus então agora está falando que o Messias, que é Jesus, vindo do Pai, não é o Messias esperado por eles, um Messias poderoso em guerra, poderoso em exércitos, um Messias cheio de triunfo. Triunfará, claro, mas passará pelo sofrimento e pela cruz. Jesus diz assim, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus então falou para os discípulos o projeto do Pai. O projeto do Pai era esse, o Filho do Pai Eterno que veio a este mundo, o Messias, o esperado, o aguardado, o Salvador, iria morrer, mas viver. É interessante isso quando nós olhamos para a realidade da cruz. A partir dela, Jesus morre, mas a partir dela, Jesus vive. E vive eternamente, vive para sempre. Então a cruz, caros irmãos e irmãs, quando bem interpretada, olhada e entendida, não é sinal de morte, e sim de vida. De vida, vida para sempre, vida eterna. E aí os discípulos, que não entenderam isso, começaram a discutir pelo caminho. E Jesus até pensava que eles estavam falando sobre esta realidade da salvação. O que discutiam pelo caminho? Pasmem. Quem seria o maior entre eles? Quem seria, talvez, o que iria ocupar o lugar do mestre? Isso, a segunda leitura nos fala muito bem. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens. Por inveja, por rivalidade, vamos dizer, por ignorância, discutiam quem era o maior entre eles. E Jesus então dá a eles uma grande catequese que servirá para sempre e para todos nós. O primeiro na comunidade deve ser o servo, o que se coloca a serviço do outro. Não é o que procura os primeiros lugares, não é os que têm ambição, os que querem aparecer, os que querem se autopromover. Isso não é de Deus. Isso é do maligno. Isto é do inimigo. Na comunidade, diz assim, é preciso ter, antes de tudo, pureza. Depois, a paz. Ser modesto, ser conciliador, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem palavra de Deus. É preciso estarmos com os ouvidos atentos, com os corações abertos para a palavra de Deus. Como respondemos na missa, o nosso coração está em Deus. E assim, caros irmãos e irmãs, cairão por terra todas essas coisas do mundo, todos os conflitos, as rivalidades, as invejas, tudo que causa desordem, porque a palavra de Deus tem o poder, porque é viva. A palavra de Deus tem o poder de cura, porque é de Deus. Abertura à palavra de Deus. Voltamos ao Evangelho. E para isso, Jesus diz, para ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. E então toma uma criança no meio deles, uma criança pura, uma criança sem ambições, uma criança e diz, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, acolhe a mim e acolhe o reino de Deus, acolhe o Pai que me enviou. Então, caros irmãos e irmãs, nesse 25º domingo
do tempo comum no mês da Bíblia, o Senhor está nos dizendo: é preciso servir. Maior é a pessoa que serve, a que se coloca à disposição, a que encontra tempo para aquilo que realmente é importante. Peçamos isso a Deus hoje. Haveremos de passar por momentos difíceis, sim, porque os justos incomodam. Primeira leitura de hoje. Os justos são aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, os justos são aqueles que procuram cumprir os mandamentos, os justos são aqueles que se esforçam para colocar a palavra de Deus em prática. O justo é aquele que não se apega por demais a si mesmo, mas se desprende e vai além e ajuda o próximo. O justo é caridoso, o justo é bondoso, o justo busca a santidade, por isso incomoda. Os ímpios têm inveja. A palavra diz assim: vamos armar ciladas, vamos ver, a presença deles está nos incomodando, são justos demais, se opõem ao modo, nada os abala. Não os abala porque eles sabem que é o Senhor que sustenta a sua vida, e dias melhores virão, porque o Senhor é muito bom. Ele protege, ampara, sustenta, atende, escuta, e está muito próximo daqueles que têm fé, daqueles que procuram ser justos e justas. Peçamos a Nossa Senhora que a palavra de Deus encontre em nós bom terreno e produza frutos, e que nos examinemos para ver se nós estamos nos esforçando para sermos justos ou estamos caindo na história dos ímpios. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar. A promessa de Deus é muito grandiosa e nós não podemos desviar os nossos olhares. Sejamos justos, porque os justos herdarão os céus. Amém.